Sétimo dia de julho de 2001. Estados Unidos da América. Estado de Washington. Parque Nacional Olympic. No mapa, este lugar parece o coração verde da península, mas os guardas florestais locais conhecem outro nome para esta floresta: Armadilha Verde. Aqui, na trilha Hoh River Trail, as árvores estão cobertas por uma camada tão espessa de musgo que os passos das pessoas se tornam absolutamente silenciosos. E a névoa que desce da montanha Olympus é capaz de ocultar objetos a uma distância de 3 metros, mesmo ao meio-dia. Foi nessa silência que 2 irmãs desapareceram sem deixar vestígios. Mary Santos, de 26 anos, e Beverly Santos, de 28. Seu SUV prateado é encontrado vazio no estacionamento. As portas estão fechadas, dentro há um mapa, garrafas de água e nenhum sinal de luta. A maior operação de busca da história do condado de Jefferson, que durou 42 dias, não deu nenhuma pista. Cães farejadores, helicópteros, centenas de voluntários, tudo em vão. As meninas simplesmente desapareceram no ar, como se a floresta as tivesse engolido. O caso se tornaria um caso arquivado. A pasta com os documentos ficaria coberta de poeira e os pais perderiam a esperança até mesmo de enterrar os corpos. Mas a história não terminaria aí. Ela estava apenas começando. Exatamente 10 anos depois, uma das irmãs sairia da floresta no lado canadense, a centenas de quilômetros do local do desaparecimento. Ela não se lembrará do seu nome, não saberá em que ano estamos e terá um medo pânico do barulho da água. Ao mesmo tempo, em uma antiga pedreira de cascalho, os trabalhadores encontrarão o que restou da segunda irmã. Esta é uma história sobre um cativeiro de 10 anos, sobre o erro fatal do arquiteto e sobre a fronteira que se tornou uma prisão. 7º de julho de 2001, 9h45 da manhã. Câmeras de vigilância na entrada do Hoh Rainforest Visitor Center registram um Jeep Cherokee prateado. Ao volante está Beverly Santos, no banco do passageiro, sua irmã mais nova, Mary. Esta é a última imagem confirmada das meninas, onde elas parecem calmas e felizes. Elas vieram de Seattle para passar o fim de semana na natureza. Beverly, que trabalhava como farmacêutica e era conhecida por sua meticulosidade, planejou a rota com antecedência. O destino delas era a cachoeira Mineral Creek Falls, localizada a cerca de 8 quilômetros do início da trilha. É uma rota fácil, que turistas experientes percorrem em 3 a 4 horas, ida e volta. Às 10h15, as irmãs estacionam o carro no setor B. Beverly deixa no painel do carro um ticket de estacionamento válido até às 18 horas do mesmo dia. Elas pegam mochilas leves. Segundo a descrição da mãe, Mary estava vestida com uma jaqueta azul da Columbia e leggings pretas, e Beverly com um suéter cinza claro de lã e jeans. Nas mochilas, apenas o mínimo necessário: sanduíches, 2 garrafas de água de 2 litros, uma câmera Canon e um kit de primeiros socorros. Elas não planejavam passar a noite fora. Seria apenas um passeio leve. Às 11h20, elas são vistas por uma testemunha, um turista de Oregon chamado Gary Evans. Ele vai ao encontro das moças a 1,5 milha do início da trilha. Mais tarde, durante o interrogatório, Evans dará um depoimento claro. Eu me lembrei delas porque estavam rindo alto. A mais nova parecia estar tentando fotografar um esquilo em uma árvore. Elas me cumprimentaram e perguntaram se a cachoeira ficava longe. Eu disse que ainda faltavam cerca de 3 milhas. Elas pareciam animadas. Não notei nenhuma preocupação ou pessoas suspeitas por perto. Esse foi o último contato visual. O sol se pôs às 20h50 naquele dia. Restavam apenas 3 carros no estacionamento do centro de visitantes. O guarda florestal James Miller, ao fazer sua ronda noturna às 22h15, notou um Jeep Cherokee. O bilhete de estacionamento estava vencido há 4 horas. Isso não era nada de extraordinário. Os turistas muitas vezes se atrasam,
admirando o pôr do sol, ou subestimam o tempo da viagem de volta. Miller simplesmente emitiu uma multa e a colocou sob o limpador de para-brisa. No entanto, quando às 6 da manhã do dia 8 de julho de 2001, durante o início do turno, o guarda florestal viu o mesmo jipe no mesmo lugar, coberto pelo orvalho da manhã, a situação mudou. A multa ainda estava sob o limpador de para-brisa, intacta. Miller iluminou o interior do carro com uma lanterna. Não havia sinais de que alguém tivesse passado a noite no carro. Ele verificou o livro de registro na entrada da trilha. Registro número 47. Santos, 2 pessoas. Entrada, 10h20 da manhã. A coluna, hora de saída, permaneceu em branco. Às 7h30 da manhã do dia 8 de julho, o xerife do condado de Jefferson recebe uma chamada sobre o desaparecimento de pessoas. O protocolo de operação de busca é ativado instantaneamente. O primeiro grupo de 4 guardas florestais sai para a trilha às 8 da manhã. Eles percorrem o caminho até a cachoeira Mineral Creek Falls, em ritmo acelerado, gritando os nomes das meninas. A floresta responde com silêncio. A floresta tropical de Hoh é conhecida por sua acústica. O musgo absorve os sons, e os gritos são ouvidos a no máximo 150 metros. Ao almoço do mesmo dia, montam um centro de operações na cabana de caça Cedarback. O tenente Alan Pritchard lidera as buscas. Ele compreende que as primeiras 48 horas são críticas. Se as meninas se perderam e se machucaram, a hipotermia à noite, quando a temperatura cai para 45 graus Fahrenheit, pode ser fatal. No dia 9 de julho, um helicóptero Bell 206 com termovisor é chamado para a operação. O piloto sobrevoa por horas os quadrados ao longo do rio Rock. O rio está cheio nesta época do ano, com águas turvas de origem glacial. O visor térmico mostra vários pontos de calor, mas a verificação pelas equipes em terra é decepcionante. São apenas veados e ursos, nenhum sinal de pessoas. Os cães farejadores chegam no dia 10 de julho. Eles seguem o rastro do carro e conduzem o grupo com segurança pela trilha, mas na marca de 3 milhas, perto de um velho cedro caído, o rastro se interrompe abruptamente. Os cães ficam girando no lugar, latindo, mas não seguem em frente. Isso parece estranho. O rastro não desaparece gradualmente, não se afasta para o lado, para a mata. Ele simplesmente termina no meio da trilha, como se as garotas tivessem sido levantadas no ar. O tenente Pritchard anota em seu relatório: a ausência de provas materiais é anormal. Não foram encontrados embrulhos de comida, garrafas ou marcas de sapatos no solo ao longo do trajeto. Verificamos a margem do rio em um trecho de 10 milhas. Nenhum corpo foi encontrado. No 21º dia de buscas, quando a esperança de encontrá-las com vida se extinguiu, ocorre um evento que muda o curso da investigação. Um grupo de voluntários encontra uma câmera Canon em um arbusto de samambaia, mas não onde os cães perderam o rastro, e sim 2 milhas ao norte, em uma área completamente selvagem. A última foto foi tirada às 12h14. Nela, Mary está de costas para a lente. Mas, ao ampliar ao máximo a foto digital, no canto superior direito, entre os troncos das árvores, os investigadores notam uma mancha borrada. É um pedaço de tecido cor de caque e um brilho opaco de metal, parecido com o cano de um rifle. O caso é imediatamente reclassificado como investigação criminal. Mas o tempo foi perdido. 42 dias de buscas não deram em nada. Em 30 de agosto de 2001, a fase ativa da operação é encerrada. 15 de julho de 2011. Canadá, província da Colômbia Britânica. A pedreira Beaver Creek, localizada a 30 milhas ao norte da fronteira americana, é uma enorme e poeirenta ferida no corpo da terra, onde máquinas pesadas trituram rochas para a construção de estradas. O turno de trabalho começou às 6 da manhã.
O operador de escavadeira Travis Mitchell, um homem com 15 anos de experiência, limpava o setor número 4, uma antiga área de extração que planejava se preencher. Às 10h30, a caçamba de sua escavadeira prendeu em uma camada de cascalho compactado na base da encosta. Junto com os detritos, rolou algo que tinha uma cor diferente da pedra cinza. Travis desligou o motor. Ele desceu da cabine, pensando que fossem restos de um veado ou alce, que costumam ser encontrados nessas florestas. Mas, ao se aproximar, ele recuou. Debaixo da pilha de entulho, havia um osso humano da coxa e um pedaço de um suéter cinza claro meio podre. A polícia chegou 40 minutos depois. O local foi isolado com fita amarela e o trabalho da pedreira foi interrompido. Os peritos criminais trabalhavam com pinças e pincéis, removendo a terra camada por camada. Ao anoitecer, o quadro ficou terrivelmente claro. Não se tratava de um enterro natural. O corpo foi jogado em uma fenda estreita e coberto com pedras intencionalmente. As mãos do esqueleto estavam amarradas atrás das costas com uma braçadeira de nylon, do mesmo tipo usado por eletricistas. O crânio apresentava lesões características na parte occipital, um traumatismo contuso causado com enorme força. A identificação preliminar levou 2 dias. Os dentes preservados permitiram a comparação com bancos de dados de pessoas desaparecidas. O resultado chocou os investigadores da Polícia Montada Real. Não era uma moradora local. O exame de DNA confirmou. Os restos mortais encontrados pertenciam a Beverly Santos, cidadã americana desaparecida há exatamente 10 anos em um país vizinho. A pedreira Beaver Creek ficava a apenas 1 hora de carro pela estrada sem pavimentação do local, no Parque Olímpico onde as irmãs foram vistas pela última vez. Mas enquanto os detetives tentavam compreender esse fato, o destino desferiu um segundo golpe. 18 de julho de 2011, 3h15 da madrugada. Rodovia Highway 1, perto da cidade de Abbotsford. O caminhoneiro Mike Kowalski dirigia seu caminhão em direção a Vancouver. Chovia levemente e a visibilidade era ruim. À luz dos faróis, uma sombra passou rapidamente pela beira da estrada. Kowalski pisou no freio, quase fazendo o caminhão de várias toneladas derrapar. No asfalto, encolhida em uma bola, estava uma mulher. Ela parecia um fantasma. Vestia trapos sujos que outrora poderiam ter sido roupas. Estava descalça e com os pés sangrando. Quando Mike saiu da cabine e a iluminou com uma lanterna, a mulher cobriu o rosto com as mãos e emitiu um som parecido com o gemido de um animal ferido. Ela estava extremamente exausta. A pele cobria os ossos, o cabelo estava emaranhado em um único nó. Kowalski chamou uma ambulância e a polícia. Os médicos que chegaram constataram um estado crítico. Desidratação, múltiplas cicatrizes antigas nos pulsos e tornozelos, marcas de queimaduras nas costas. A mulher não respondia às perguntas, não dizia seu nome. Seu olhar estava desfocado, ela olhava através das pessoas. No hospital de Abbotsford, ela foi examinada. Os médicos notaram um detalhe estranho. Sua pele estava anormalmente pálida, como se ela não tivesse visto a luz do sol por anos. Ela não tinha nenhum documento consigo. Os policiais tiraram suas impressões digitais, sem esperar um resultado rápido. Mas o sistema encontrou uma correspondência 2 horas depois. As impressões digitais pertenciam a Mary Santos. Às 6 da manhã, o detetive Robert Lang, responsável pelo caso do esqueleto encontrado, recebeu uma ligação. Informaram-lhe o impossível. Beverly Santos estava morta há muitos anos. Seus ossos estavam no necrotério. E Mary Santos estava viva. Ela estava na unidade de terapia intensiva número 307. 10 anos após o desaparecimento nas florestas de Washington, a fronteira devolveu as 2 irmãs. Uma em um saco plástico para provas, a outra quebrada, muda e sem memória. Mas o mais assustador era que Mary não havia sobrevivido na floresta. A natureza da atrofia muscular e a palidez da pele indicavam uma coisa. Todos esses 10 anos,
3.650 dias, ela passou em um espaço confinado e fechado, em algum lugar bem próximo. O detetive Lang entrou no quarto de Mary. Ela estava sentada na cama, balançando de um lado para o outro. Quando ele sussurrou o nome, Beverly, Mary congelou. Suas pupilas se dilataram de terror. Ela começou a respirar ofegante e então gritou. Era o grito de alguém que viu a morte de perto. Naquele momento, Lang percebeu. A investigação estava apenas começando, e eles estavam procurando um monstro que vivia entre pessoas comuns há uma década. Amigos, antes de mergulharmos nos detalhes sombrios da investigação, tenho um pequeno pedido a fazer a vocês. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem qualquer comentário abaixo deste vídeo e curtam. Não é apenas uma formalidade, é assim que os algoritmos do YouTube funcionam. Sua atividade ajudará a promover este vídeo para que o maior número possível de pessoas conheça esta história. Agora, voltemos ao caso. 20 de julho de 2011. No prédio da administração da Polícia Montada Real Canadense, na cidade de Surrey, é formada uma equipe de investigação conjunta. A situação é sem precedentes. O crime começou no território dos Estados Unidos, mas seu desfecho foi revelado no Canadá. O FBI se junta à investigação. Agentes de Seattle trazem consigo 5 caixas com materiais de arquivo do caso de 2001. Os detetives entendem que tem uma testemunha viva, Mary, mas ela ainda não pode ajudar. Os psiquiatras proíbem qualquer interrogatório, pois a mulher se encontra em estado de fuga dissociativa profunda. Os investigadores têm que confiar nas antigas pistas e nas novas circunstâncias que ligam o Parque Olympic e a pedreira Beaver Creek. 3 figuras que há 10 anos chamaram a atenção da polícia, mas foram liberadas, surgem no caso. Agora, suas biografias estão sendo revisadas minuciosamente. O primeiro suspeito é Curtis Thorne, ex-guarda florestal do Parque Nacional Olympic. Em 2001, ele tinha 44 anos. Foi demitido em meio a um escândalo por comportamento agressivo e embriaguez no local de trabalho. Thorne conhecia a floresta melhor do que a palma da sua mão. No dia do desaparecimento das irmãs, 7 de julho de 2001, sua picape foi vista estacionada na entrada de serviço, a apenas 6 quilômetros do local onde as meninas desapareceram. A polícia encontra Thorne em um parque de trailers. Ele vive na miséria. Sua casa está cheia de lixo. Durante a revista, encontram armas ilegais e mapas do parque com anotações. O interrogatório dura 6 horas. Thorne se comporta de forma provocativa, mas o polígrafo mostra um resultado indefinido. No protocolo do interrogatório, suas palavras ficam registradas. Eu não toquei nessas mulheres. Sim, eu estava na floresta, verificando as armadilhas. Isso é caça ilegal. Mas eu não matei ninguém. Procurem quem sabia que a barreira na saída norte estava quebrada. A segunda figura na lista é Brendan O'Malley. Em 2001, ele trabalhou como trabalhador sazonal na serraria Blood Elm, localizada na fronteira. O que chamou a atenção dos detetives agora? No passado, a serraria comprava cascalho justamente na pedreira Beaver Creek, onde encontraram os restos mortais de Beverly. A conexão logística parecia óbvia. O'Malley foi levado para interrogatório da prisão, onde cumpria a pena por roubo de carro. Ele parecia assustado. De acordo com os autos do processo, ele disse aos investigadores: "Eu transportava madeira e contrabando pela fronteira. Naquele dia, eu estava na rota, mas não vi ninguém. Só vi uma van preta parada em um beco sem saída, perto de um riacho. Achei que fossem concorrentes ou federais, então dei meia volta e fui embora." O terceiro e mais sinistro suspeito é Garvey Lott. Ele é proprietário de terras de caça privadas que ficam bem próximas ao Parque Nacional. Lott é um misantropo solitário que passou anos em litígio com a administração do parque. Ele colocou placas com os dizeres: "Atirarei sem aviso prévio" ao redor de sua propriedade. Em 2001, turistas reclamaram que viram Lott perseguindo-os com uma arma.
O FBI obtém um mandado para revistar sua fazenda. No porão da casa, encontram uma coleção de troféus estranhos e uma parede com fotos da floresta. Mas apesar da atmosfera assustadora, os criminologistas não encontram o DNA das irmãs Santos. Durante o interrogatório, Lott ri na cara dos investigadores, afirmando: "Vocês estão procurando fantasmas. Eu odeio pessoas, é verdade, mas não as roubo. Quem fez isso não é um caçador. Um caçador mata imediatamente, e esse brincou com elas." A investigação chega a um beco sem saída. Eles têm 3 pessoas, cada uma das quais poderia ter cometido o crime. Thorne estava por perto e escondeu o fato da caça ilegal. O'Malley tinha acesso à pedreira onde o corpo foi encontrado. Lott ouviu sons suspeitos e odiava turistas. Mas os 3 apontam uns para os outros, ou para circunstâncias desconhecidas. Não há provas que liguem diretamente algum deles ao sequestro. No final de julho, a tensão na sede da investigação atinge o auge. A imprensa exige o nome do assassino. Os médicos informam que a memória de Mary está voltando apenas em flashes curtos e desconexos. Os detetives percebem que, ao interrogar os suspeitos, estão olhando para o lugar errado. A resposta não está nas palavras de pessoas que sabem mentir, mas em algo que foi registrado por uma tecnologia imparcial há 10 anos, mas que passou despercebido nos arquivos. 2 de agosto de 2011. Seattle, Estado de Washington. Laboratório de Criminalística Digital do FBI. O agente especial Kevin Sharp está digitalizando e reanalisando o material fotográfico coletado por voluntários e turistas no dia do desaparecimento das irmãs. O banco de dados contém mais de 500 fotos, paisagens, retratos de família, imagens aleatórias da floresta. Em 2001, essas fotos foram examinadas manualmente, com atenção especial aos rostos. Agora, 10 anos depois, algoritmos de aprimoramento de imagem permitem ver o que está oculto nas sombras. Às 14h30, Sharp carrega no programa a foto com o número AS2001-784. A foto foi tirada por um turista casual, um ornitólogo amador, na estrada florestal Upper Howe Road, exatamente 1 hora antes do suposto sequestro. O ornitólogo fotografou uma coruja rara, sentada em uma placa de sinalização. O foco da câmera estava ajustado para a ave, por isso o fundo ficou muito desfocado. Sharp aplica filtros de nitidez e amplia o canto inferior esquerdo da imagem em 300%. Na sombra densa dos abetos, é possível ver um fragmento da carroceria de um carro. Trata-se da asa traseira e da roda de uma van verde escura, quase preta. Não é possível ver a matrícula e é difícil determinar a marca. A carroçaria é velha e, em alguns pontos, enferrujada. No entanto, o que chama a atenção do especialista não é o carro em si, mas o piso do pneu, que foi atingido por um raio de sol. O desenho do piso é único, zigue-zagues profundos e agressivos, com saliências laterais. O agente Sharp passa a imagem pela base de dados dos fabricantes de pneus para automóveis. A pesquisa demora 15 minutos e apresenta uma única correspondência. São pneus da marca North Track, modelo Grizzly Grip. Um detalhe fundamental que muda tudo. Esse modelo de pneu foi produzido em uma série limitada de apenas 18 meses, de 1999 a 2001. E o mais importante, elas nunca foram vendidas nos Estados Unidos. Esses pneus foram produzidos exclusivamente para o mercado canadense, para equipamentos pesados de lenhadores e fazendeiros da província da Colômbia Britânica. 4 de agosto de 2011. A equipe de investigação obtém uma prova irrefutável. O sequestrador veio do Canadá. Os detetives reduzem o círculo de buscas. Eles precisam encontrar o proprietário de uma van antiga, provavelmente uma Ford Econoline ou Chevrolet Express dos anos 80, que mora em um raio de 80 quilômetros da pedreira Beaver Creek
e que comprou pneus North Track. A polícia da Colômbia Britânica consulta os arquivos de vendas das oficinas mecânicas em Abbotsford e Chilliwack. A maioria dos cheques em papel de 10 anos atrás foi destruída, mas na pequena loja de peças de reposição Els Tires, nos arredores de Hope, os registros fiscais foram preservados. No livro de registro de outubro de 2000, foi encontrada uma anotação sobre a venda de um conjunto de 4 pneus Grizzly Grip em dinheiro. O comprador não deixou seu endereço, mas o mecânico anotou na coluna de observações: para a fazenda Northern Frontier, Elijah. O nome aparece instantaneamente nas bases de dados. Elijah Vance, 48 anos, cidadão canadense, proprietário da fazenda isolada Northern Frontier, localizada a 13 quilômetros da pedreira onde os restos mortais de Beverly foram encontrados. A fazenda de Vance tem 16 hectares de floresta densa e colinas, cercadas por uma cerca alta com arame farpado. O dossiê de Vance parece assustadoramente limpo, mas com algumas manchas escuras. Ele é um ex-guia que, nos anos 90, levava grupos de turistas ricos para caçadas radicais. Ele conhece muito bem a zona fronteiriça, todos os pontos cegos das patrulhas e as antigas trilhas dos contrabandistas. Em 1998, recebeu uma queixa da ex-esposa, que alegava que ele a trancava no porão por vários dias para fins educacionais. A denúncia foi retirada e o caso arquivado. Desde então, Vance vivia sozinho, levava uma vida reclusa e raramente aparecia na cidade. 6 de agosto de 2011. A polícia instala vigilância secreta na fazenda Fronteira Norte. É perigoso lançar um drone. Vance pode perceber e destruir as provas ou se machucar se perceber que foi descoberto. Eles usam imagens aéreas de alta altitude. Nas imagens de satélite tiradas em 7 de agosto, os analistas veem o território da fazenda, a casa principal, o velho celeiro e a oficina. No quintal, entre pilhas de sucata e tratores desmontados, sob uma lona podre, é possível distinguir o contorno de uma van. Suas dimensões coincidem perfeitamente com o veículo cujo fragmento apareceu na foto, tirada por um turista há 10 anos. O detetive Lang percebe. Eles o encontraram. Tudo se encaixa. Pneus canadenses em uma floresta americana, conhecimento das trilhas, proximidade da pedreira onde o corpo foi encontrado e, o mais assustador, o isolamento da fazenda, onde é possível manter pessoas presas por anos sem que ninguém ouça seus gritos. Mas ainda não é possível invadir a fazenda. Se Mary Santos fugiu de lá e Vance ainda está solta, ele pode estar armado e ser perigoso. A polícia precisa de uma base sólida para o mandado, para que o arquiteto do cativeiro não escape da responsabilidade, alegando que a velha van está simplesmente apodrecendo em seu quintal há 20 anos. Eles precisam de provas de que o carro saiu da fazenda no dia do sequestro. A investigação entra na fase mais complexa: a reconstrução dos eventos de 7 de julho de 2001. Com base nos depoimentos fragmentados, mas horripilantes em seus detalhes, que Mary começou a dar depois de sair do estado de choque, e nos materiais da busca, os detetives reconstituem o quadro daquele dia. Não foi um ataque espontâneo de um maníaco, foi uma caçada perfeitamente planejada, conduzida por um profissional. Elijah Vance não era um criminoso comum. Ele era o arquiteto. Durante anos, ele estudou as zonas cegas na fronteira, os horários das patrulhas florestais e a topografia do Parque Olímpico. Naquele dia, ele não saiu para caçar animais. Sua van Ford Econoline verde escura, modelo 1986, foi modificada especialmente para um único propósito: transportar carga viva. 7º de julho, 13 horas e 45 minutos. Mary e Beverly saem da trilha turística principal para encurtar o caminho até a cachoeira, através de uma antiga clareira. Esse foi seu erro fatal. Era lá,
à sombra de abetos centenários, onde o barulho do rio abafa qualquer som, que Vance as esperava. Ele não se escondeu. Ele estava parado perto do capô aberto de sua van, fingindo um problema mecânico. Ele vestia um uniforme parecido com o dos funcionários florestais, calças verdes e camisa bege. Essa camuflagem tirou as irmãs do estado de alerta. Quando as meninas se aproximaram para oferecer ajuda, a encenação terminou. Vance sacou da cabine uma espingarda Remington com cano curto. Sem gritos, sem pânico. Sua voz era baixa e metálica. Ele ordenou que elas se deitassem no chão, de bruços. Um movimento em falso e ele atiraria. As irmãs obedeceram. Vance agiu com movimentos ensaiados. Algemas de plástico nos pulsos, mordaças de borracha na boca, sacos de lona grossos na cabeça, impregnados com algo que cheirava a óleo de máquina e umidade. Mas o mais assustador não foi o sequestro em si, e sim o lugar onde ele as colocou. Na carroceria de sua van, atrás do banco do motorista, havia uma parede falsa. Era um esconderijo com apenas 45 centímetros de largura, revestido por dentro com feltro à prova de som. Vance afastou a folha de compensado, camuflada como uma prateleira de ferramentas, e obrigou as meninas a se espremerem naquele espaço estreito e escuro. Era impossível ficar em pé ali. Só era possível sentar com os joelhos encostados no peito, na escuridão total e no calor abafado. Às 14h10, a van partiu. A viagem para o inferno durou 6 horas. Vance não passou pelos postos de fronteira oficiais em Blaine ou Linder, onde poderia ser verificado por câmeras ou cães. Ele escolheu uma rota conhecida apenas por contrabandistas e antigos lenhadores. A van seguiu por estradas florestais abandonadas, serpenteando entre o estado de Washington e a Colômbia Britânica. Ele cruzou a fronteira na área da Zona Morta, a leste do lago Chilliwack, onde não há barreiras nem sensores de movimento. No esconderijo apertado atrás da parede falsa, o ar estava quente. As irmãs ouviam as pedras batendo no chão do carro, sentiam cada solavanco, mas não podiam emitir nenhum som. Elas eram uma carga viva, escondida atrás de uma parede de ferramentas, galões de gasolina e rodas sobressalentes. Se a polícia tivesse parado Vance naquele momento, uma rápida inspeção da carroceria não teria revelado nada. Visualmente, a profundidade do compartimento de carga parecia normal. Por volta das 20 horas, a van entrou no território da fazenda Severn Rubes. O portão se fechou com um estrondo, isolando as irmãs do mundo exterior. Vance levou o carro para a garagem que era ligada à casa. Ele tirou as meninas que estavam meio mortas de medo e falta de oxigênio e as levou para o porão. Esse cômodo era uma obra-prima de sua mente doentia. O porão sob o velho celeiro havia sido cavado muito antes do sequestro. Paredes de concreto com 25 centímetros de espessura, porta reforçada de aço com fechadura tipo roda de leme. Dentro, havia 2 camas soldadas ao chão, um banheiro químico e um balde com água. Sem janelas. A única fonte de luz era uma lâmpada fraca no teto, protegida por uma grade de metal. A ventilação era feita por um tubo estreito que dava para uma pilha de estrume na rua, para esconder qualquer som. Quando Vance tirou os sacos de suas cabeças, ele disse uma frase que Mary lembrou para o resto da vida. Agora este é o seu mundo. As regras são simples: silêncio e obediência. Violar as regras significa dor. Tentar fugir significa morte. A porta se fechou com um som pesado e surdo, semelhante ao golpe de um martelo. Para o mundo inteiro, Mary e Beverly Santos desapareceram. Para Elijah Vance, começou seu jogo de 10 anos como dono de bonecas. Ele criou a prisão perfeita, da qual, segundo ele, havia apenas uma saída. A mesma pedreira onde, anos depois, os ossos de Beverly seriam encontrados. Mas ele não levou em conta uma coisa: a vontade humana de viver é mais forte do que o concreto. Os eventos desse período foram reconstruídos pelos psiquiatras, pedacinho por pedacinho, após o resgate de Mary. O que acontecia na fazenda Fronteira Norte não se encaixava na lógica de uma pessoa comum.
Elijah Vance não apenas trancou as irmãs no porão. Ele metodicamente destruiu suas personalidades, transformando-as em servas silenciosas. Durante o dia, elas realizavam trabalhos pesados na fazenda, preparavam comida, lavavam as roupas de seu carcereiro, limpavam a casa. À noite, outro pesadelo se iniciava. Vance vinha até elas não como um supervisor, mas como um senhor que exigia total submissão. A violência física e moral tornou-se rotina, parte de sua vida cotidiana. 14 de outubro de 2004. Vance decidiu levar as meninas para a floresta para recolher lenha para o inverno. Era um evento raro, sair do perímetro da cerca. Ele se sentia tão confiante que permitiu que elas trabalhassem a uma distância de 20 metros dele. A manhã estava nublada. Vance se distraiu para verificar a roda da picape. Naquele momento, Beverly e Mary trocaram olhares. Nos olhos da irmã mais velha, havia uma determinação que Mary não via há 3 anos. Elas largaram os feixes de lenha e correram. Seu objetivo era o barulho da água, o riacho Leung Chen Creek, que, elas esperavam, as levaria até outras pessoas. A fuga durou exatamente 2 horas. Exaustas, com sapatos ruins, elas tiveram dificuldade para atravessar o matagal denso. Mas Vance, que tinha habilidades de rastreador profissional, não entrou em pânico. Ele conhecia a floresta, e elas não. Ele simplesmente cortou o caminho e assumiu uma posição elevada. Quando as irmãs correram para a margem rochosa do riacho, Vance já as esperava. Ele não gritou. Simplesmente levantou a espingarda. Beverly, percebendo o que estava acontecendo, protegeu a irmã mais nova com o próprio corpo. O tiro rompeu o silêncio da floresta. A bala atingiu Beverly no peito. Ela caiu na água gelada, e a correnteza imediatamente se tingiu de vermelho. Vance não matou Mary. Ele queria outra coisa. Ele a obrigou a puxar o corpo da irmã para a margem. Sob a mira da espingarda, sufocada pelas lágrimas, Mary o ajudou a colocar o corpo da pessoa mais querida para ela na caçamba da picape. Na noite do mesmo dia, eles chegaram à pedreira de Beaver Creek. Vance obrigou Mary a cavar uma cova. Esse ato destruiu definitivamente sua antiga personalidade. Após a morte da irmã, Mary sofreu um colapso psicológico que os especialistas chamam de Síndrome de Estocolmo. Foi uma reação defensiva do cérebro, uma tentativa de sobreviver no inferno. Ela começou a ver Vance não como um inimigo, mas como a única pessoa de quem dependia sua vida. O medo se transformou em um apego doentio. Ela tentava agradá-lo, adivinhar seus desejos, apenas para não ver a raiva em seus olhos. Os anos se passaram. Mary morava na casa, preparava o jantar para o assassino de sua irmã, lavava suas roupas e até assistia televisão com ele à noite. Vance relaxou. Ele acreditava que a tinha subjugado completamente, que ela nunca ousaria desobedecê-lo. Mas ele estava enganado. No fundo, sob camadas de medo e falsa lealdade, ainda ardia uma centelha de ódio. Ela levou 7 anos para que essa chama se reacendesse. E para isso, bastou um pequeno detalhe esquecido sobre a mesa. 18 de julho de 2011. O dia em que o mecanismo criado por Elijah Vance falhou. A manhã na fazenda Fronteira Norte começou como de costume. Mary, que já tinha 36 anos, preparava o café da manhã na cozinha. Vance estava sentado à mesa, examinando mapas antigos. Em 10 anos, ele se acostumou com o fato de que Mary era uma sombra, incapaz de agir por conta própria. Sua vigilância diminuiu. Às 9h15, Vance recebeu uma ligação. A serraria no galpão havia quebrado. Ele xingou, levantou-se da mesa e, batendo nos bolsos, saiu para o quintal. A porta bateu. Mary continuou cortando legumes, mas seu olhar caiu sobre a borda da mesa da cozinha. Lá, ao lado da xícara de café não terminada, estava um molho de chaves. As chaves da picape, do portão e da porta da frente. Vance nunca as deixava sem supervisão. Foi um erro fatal. Mary ficou paralisada. 2 vozes lutavam em sua cabeça. Uma,
baixa e submissa, sussurrava que ela deveria ficar quieta ou iria se machucar. A outra, a voz da irmã falecida, gritava: "Corra!" Ela pegou as chaves. O metal frio queimou sua mão. Ela não abriu o portão. O barulho do motor chamaria atenção. Ela saiu correndo pela porta dos fundos e correu para a floresta. A floresta a recebeu com uma parede de chuva. Mary correu sem se importar com o caminho, descalça sobre agulhas de pinheiro e pedras pontiagudas. Ela sabia a direção. Para o sul, para o rio Chilliwack, cujo barulho ela ouvia todos esses anos de sua prisão. Vance descobriu o desaparecimento das chaves 10 minutos depois. Ele voltou para casa, viu a cozinha vazia e a porta dos fundos aberta. A raiva deu lugar ao frio cálculo do caçador. Ele sabia para onde ela iria correr. Pegou a espingarda, entrou na picape e seguiu não pela estrada, mas por um atalho, através da clareira, até o penhasco sobre o rio. A perseguição durou 40 minutos. Mary ouviu o rugido do motor à direita, mas não parou. Quando ela correu para a beira do cânion, o rio corria turbulento lá embaixo, a 18 metros abaixo da falésia íngreme. A ponte ficava a 1 quilômetro rio acima, mas o caminho até ela estava bloqueado pela picape de Vance. Ele saiu do carro, engatilhou a arma e caminhou lentamente em direção a ela. "Mary." Sua voz estava calma, como há 10 anos. "Vem até mim. Você sabe que lá embaixo é a morte." Mary estava na beira do precipício. O vento agitava seus trapos. Vance já estava a 5 passos. Ele estendeu a mão, certo de que o medo da altura a faria desistir. Naquele momento, o síndrome de Estocolmo, que a mantinha acorrentada há 7 anos, se desfez em pó. Ela olhou nos olhos dele e deu um passo, não em direção a ele, para trás. Vance não conseguiu agarrá-la. Ele viu quando ela caiu no abismo. O corpo bateu na saliência da rocha, girou no ar e desapareceu na correnteza branca e turbulenta. Vance se aproximou da beira. Ele ficou ali por alguns minutos, olhando para o redemoinho. Era impossível sobreviver a uma queda dessas. O rio naquele local era profundo, rápido e cheio de pedras. Ele baixou a espingarda. O problema se resolveu por si só. O rio a levou, assim como a terra levou Beverly. Confiante em sua invulnerabilidade, Vance voltou para o carro. Ele não desceu para verificar. Esse foi seu segundo erro. Ele subestimou não apenas a vontade de sua vítima, mas também a sorte, que finalmente sorriu para Mary. A correnteza levou seu corpo não para as pedras, mas para um banco de areia 3 milhas rio abaixo, perto da rodovia, onde um caminhoneiro a encontraria algumas horas depois. Vance voltou para a fazenda, bebeu uísque e foi dormir, confiante de que seu segredo estava enterrado com segurança na água. Ele não sabia que Mary não estava morta. Ela apenas havia começado sua longa jornada de volta à luz para destruir seu mundo completamente. Setembro de 2011. Elijah Vance continuava a viver na sua fazenda como se nada tivesse acontecido. Ele estava absolutamente certo de que o rio Chilliwack River tinha enterrado a sua última vítima de forma segura. Mas ele não sabia que Mary Santos não tinha apenas sobrevivido. Ela começou a lembrar-se. No quarto do hospital, sob a supervisão dos médicos e do detetive Lang, a memória de Mary voltava em flashes dolorosos. Primeiro foram os sons, o barulho da trava, o ruído da água. Depois, as imagens, o rosto da irmã, o perfil do homem com a carabina. Mas o momento decisivo foi uma fotografia. Quando o detetive lhe mostrou a foto de um velho pingente de prata, encontrado durante a busca na casa de Vance, Mary gritou. Era o pingente de Beverly com a gravação MS, Mary e Santos, um presente que a irmã mais nova deu à mais velha, uma semana antes do sequestro. Vance o guardou como um troféu, colocando-o em uma caixa na prateleira da lareira. Esse grito foi o sinal para a ação. 10 de setembro de 2011. Um grupo de captura da Polícia Montada Real Canadense cercou a fazenda Fronteira Norte. A operação começou ao amanhecer,
às 5 da manhã. Vance não esperava visitas. Ele dormia em sua cama quando a porta foi arrombada. Desta vez, o caçador se viu preso. Ele tentou alcançar a pistola debaixo do travesseiro, mas não conseguiu. Um segundo depois, ele estava deitado de bruços no chão, algemado. A busca na fazenda durou 3 dias. Os peritos criminais abriram o piso e derrubaram paredes. Na garagem, atrás de uma estante com ferramentas, encontraram um mecanismo que abria a entrada para o porão secreto. Quando os detetives desceram, viram o inferno em que as irmãs passaram tantos anos. Na parede do porão, havia centenas de riscas riscadas, um calendário que Beverly mantinha até sua morte. Lá também encontraram desenhos infantis que Mary fazia com carvão para não enlouquecer. Mas a principal prova foi encontrada em um velho celeiro. Sob uma camada de feno, estava escondida uma van Ford Econoline verde escura. Dentro, atrás de uma parede falsa, os peritos encontraram micropartículas de cabelo e fibras de roupa, cujo DNA coincidia com o DNA das 2 irmãs. As rodas da van ainda estavam calçadas com os mesmos pneus raros Northtrack. Durante o interrogatório, Vance permaneceu em silêncio. Ele olhava para os investigadores com um olhar vazio e frio, sem expressar remorso ou medo. Mas as provas falavam mais alto do que as palavras. A coincidência do padrão dos pneus, o pingente de Beverly, o depoimento da sobrevivente Mary e a terrível descoberta no porão. Tudo isso se somou a uma acusação irrefutável. Em maio de 2013, o Tribunal da Colômbia Britânica proferiu a sentença. Elijah Vance foi considerado culpado pelo sequestro de 2 pessoas, abuso sexual, privação ilegal de liberdade e homicídio doloso qualificado. O juiz chamou seus atos de a encarnação do mal puro e o condenou à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por 25 anos. Mary Santos estava presente na leitura da sentença. Ela estava de pé, apoiada no braço da mãe. Quando Vance foi levado para fora da sala, ele cruzou o olhar com ela por um segundo. Não havia nada em seus olhos além de vazio. Mary não desviou o olhar. Ela sobreviveu. Ela venceu. O Parque Nacional Olympic continua envolto em neblina. Os turistas continuam a caminhar pela trilha Hoh River Trail, admirando as árvores centenárias. Mas agora, ao passar pela velha clareira, alguns deles aceleram involuntariamente o passo. A história das irmãs Santos serviu como um lembrete de que mesmo na floresta mais bonita podem se esconder monstros, e que a esperança humana é capaz de romper até mesmo as paredes de concreto de uma prisão subterrânea.